Vamos então para a exposição da palavra, irmãos. Vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 8. O texto diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Até aqui, amém. Irmãos, esse é um texto que vem provocado e produzido inúmeras interpretações. Só um minutinho, irmãos. Vocês sabem que eu tenho toque, né? Esse texto tem produzido inúmeras interpretações no decorrer dos séculos a respeito de quem são esses 144.000. Algumas interpretações dizem que esse 144.000 representam um povo exclusivo de Israel que vai morar em um local específico, diferente da igreja, porque Deus trata com eles de uma maneira diferente, como Ele trata com a igreja. E esse número dos israelitas de fato se limita aos 144.000 salvos, e eles habitarão. Enquanto nós estaremos aqui na Nova Jerusalém, na terra restaurada, esses 144.000, segundo essa interpretação, vão estar nos céus com Deus, enquanto nós estaremos aqui nesse plano. E outras interpretações vão surgindo e dizem que de fato são só 144.000 eleitos, só 144.000 salvos de toda a humanidade. Só esses aqui estarão com Jesus Cristo na eternidade, porque o texto está dizendo que são só eles, são só 144.000. E aí, aqueles que estão ainda para nascer, até mesmo nós, né? Será que a gente faz parte desses 144.000? Porque tanta gente já veio na história se convertendo e se tornando o povo de Jesus. Será que esse é um número que se limita de fato aos crentes, né? E uma série de coisas vão surgindo, as interpretações vão surgindo, mas os irmãos vão perceber, no decorrer das exposições de Apocalipse, esses textos que são normalmente mirabolantes, que trazem interpretações mirabolantes, a interpretação reformada, ela é um tanto quanto, digamos, sem graça. Ela não floreia o negócio. Ela não traz esse espetáculo de povos divididos, de uns morando aqui, outros em outro lugar, e Cristo voltando uma vez, reinando em Jerusalém por 1000 anos, e depois Jesus arrebata a igreja. E não tem isso não, irmãos, não tem nada. Por isso que a interpretação reformada não dá filme. Você já deve ter ouvido falar daquela sequência de filme Deixados para Trás. Quem é que já viu essa sequência aí? Quem já ouviu falar dessa sequência, Deixados para Trás? Aquilo ali não tem nada a ver com a gente. Quem já assistiu a novela da Record aí, levanta a mão. Não tem nada a ver com a gente também. Não pelo fato de ser novela, mas pelo fato da interpretação estar errada, né? Mas, irmãos, a gente vai tentar nessa noite mostrar um pouco mais a respeito desse texto e trazer uma certa clareza sobre o que de fato isso está querendo dizer. Quem são esses 144.000? O Lucas Ferreira, ele não só é o músico aqui que traz as composições, né?
mas ele é o meu consultor para assuntos de cinema também. E aí eu perguntei para ele como é que se chamava, por exemplo, aquele filme que é feito depois de uma sequência para explicar aquilo que foi visto no filme. Por exemplo, você assiste um filme e aí vão surgindo perguntas e aí depois você descobre que tem um outro filme que explica a origem daquele conflito. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Um filme que é feito para explicar anteriormente o início da questão. E aí o Lucas me disse que isso se chama uma prequência. Prequência. E eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas ele é o meu conselheiro para esses assuntos, ele disse, então eu vou com ele. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Esse texto do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 17, nós ainda vamos expor ainda o versículo 9 até o 17, é um texto que acontece antes da abertura dos selos. Se lembre que na exposição anterior eu disse que o livro de Apocalipse não tem compromisso com cronologia lógica. Não é um passo a passo na história que vai acontecendo e a gente vai acompanhando como se fosse uma sequência de assuntos que estão amarradinhos ali. Não é assim que acontece. Apocalipse, às vezes, ele vai lá na frente, ele volta, às vezes ele se detém num assunto, lá na frente o assunto reaparece, e a gente tem que estar preparado para esses momentos assim de maior atenção. Então, quando nós estamos falando desse capítulo 7, o texto está respondendo à última pergunta do capítulo 6, versículo 17. Para você entender o que eu estou querendo dizer melhor, volte a sua atenção ao versículo 17 do capítulo 6. E a pergunta que os ímpios estão fazendo quando estão fugindo da ira do Cordeiro. É isso que o texto aqui vai nos dizer. Os ímpios estão se questionando, eles estão querendo fugir da ira do dia do Senhor. E eles se perguntam: o grande dia da ira deles, ou seja, de Deus e do Cordeiro, chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A questão é, eles levantam uma indagação para entender, ou seja, quem é que pode fugir desse dia? Quem é que pode escapar da ira do Cordeiro? Aí Deus vem e explica o que vai acontecer anteriormente. Quem é que vai escapar? Aí o texto no capítulo 7 revela isso. Então, para que a gente entenda quem é que vai escapar do ponto de vista espiritual da grande tribulação, do juízo de Deus, o Senhor vem e explica o capítulo 7 para nós e coloca a figura dos 144 mil e da grande multidão que nós ainda vamos expor do versículo 9 ao 17. Então, esse capítulo 7, tenha isso em mente, é um fato que acontece antes da abertura dos 7 selos e que explica como é que Deus vai proteger o seu povo durante a chegada dos 4 cavaleiros, inclusive. Então, dito isso, o texto, versículo 1, já expondo a passagem, o texto continua explicando o que João está vendo, né? Apesar de ser um texto, ou seja, fatos que ocorrem antes do capítulo 6, antes da abertura dos 7 selos, João diz que o que ele está vendo acontece na sequência da abertura do 6º selo. Então, antes de abrir o 7º selo, o Senhor quer explicar algo para João. É como se Deus estivesse dizendo: João, eu vou te mostrar o que vai acontecer antes. Dá uma pausa na visão que eu vou te mostrar das aberturas dos próximos selos, para que eu explique para você o que acontece antes. E então, durante essa explicação, durante essa visão explicativa que Deus dá para João, nós chegamos aqui nesse contexto. E o texto continua a descrição. João está dizendo que vê anjos, 4 anjos em locais e ações específicas. O local que João vê esses anjos parados em pé são os 4 cantos da terra. E obviamente nós sabemos que a terra não tem canto, e o texto não quer apoiar nenhum tipo de contexto onde a terra pareça dessa maneira. Mas o que quer dizer então esses anjos parados em pé nos 4 cantos da terra? É como se eles estivessem nas latitudes, norte, sul, leste, oeste, indicando que eles têm o domínio da terra inteira.
Ou seja, não há nenhum local na terra onde esses anjos não estejam agindo. Essa é a questão. A primeira questão é por que eles estão nos quatro cantos da terra. Que a posição deles evidencia um alcance pleno dos seus poderes. E aí o versículo 2, na verdade o versículo 1 ainda diz que eles estão conservando seguros os quatro ventos da terra. Novamente, essa expressão, os quatro ventos, indica que são forças agindo em todos os locais da terra. E esses anjos estão reprimindo, ou seja, represando esses elementos para que nenhum deles faça nenhum dano sobre a terra. Há uma leitura mais rápida que a gente faz desse texto, e eu me lembro de que antes mesmo de estar estudando para fazer essas mensagens, eu já tinha lido esse texto, e olha como é que é a questão. Se você não se detém mesmo para estudar a fundo, você começa a ter algumas noções que o texto não quer dizer. Quando eu li esse texto, ou li algumas vezes esse texto, e o texto diz que eles estavam segurando os ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Eu imaginei a terra sem nenhuma brisa. Meus irmãos, o que é isso? A gente já tem noção do que é um dia quente, né? Você já imaginou um dia quente sem nenhuma brisa soprando? A gente já tem mais ou menos aqui em Goiânia, a gente tem essas experiências assim. Mas aqui o texto, no meu entendimento, era que Deus ia cortar plenamente até as brisas que a gente tem. E aí não é bem assim, né? Mais à frente o texto vai indicar que são ventos destrutivos. Ou seja, Deus está represando, Deus está segurando aquilo que pode trazer destruição para a terra antes do tempo pré-determinado. Aí o versículo 2 chega, nós temos a chegada de um outro anjo. Os quatro anjos estão ali segurando os quatro ventos da terra, ou seja, eles estão dominando a questão da destruição na terra inteira. Mas então nós temos a figura de um outro anjo que chega na cena. E como característica, irmãos, esse anjo carrega o selo de Deus. O texto está dizendo que eles têm o selo do Deus vivo. E é interessante como é que João descreve a questão desse atributo de Deus, o selo do Deus vivo. O que João quer dizer com essa expressão, o Deus vivo, é que esse, na verdade, é um verbo, é um Deus vivente. Isso diz respeito à eternidade de Deus. Um Deus que é diferente, por exemplo, do Deus César, que era o imperador da época e que era aquele que arrogava para si o título de divindade, mas que a igreja, ou as igrejas, as 7 igrejas que foram alvos das cartas que Jesus enviou para elas, tinham essa noção de que o imperador rogava para si o título de divindade. Só que nós temos aqui o conceito onde Deus é o Deus vivente, ou seja, aquele que não tem início e aquele que não tem fim. Ele é o Deus eterno, ele não é o César que tem início e tem fim, e a igreja tem a plena certeza de que está servindo ao Deus verdadeiro. E aqui nós voltamos um pouco a nossa atenção novamente para as cartas, porque ali o Senhor, em algumas vezes, vai dizer, olha, elogiando algumas igrejas, vocês não estão se curvando a esses ídolos, vocês não estão se curvando a esse César, mantenham-se firmes, porque vocês andarão comigo na Nova Jerusalém com vestiduras brancas e tudo mais. E aqui nós temos mais um fortalecimento dessa convicção da igreja, vocês estão servindo ao Deus certo. Vocês não estão barganhando a sua fé com Roma, vocês não estão barganhando a sua fé com o Deus desse século, mas vocês estão servindo ao Deus vivente, o Deus eterno, e isso precisa ficar no nosso coração também, irmãos. Apesar dos pesares, nós estamos servindo ao Deus vivente, ao Deus que responde orações, ao Deus que traz conforto ao nosso coração, ao Deus que cuida de nós, apesar das nossas dificuldades. E aí o texto continua, essa característica que esse anjo traz, que é o selo do Deus vivo. Esse objeto, na verdade, não é um selo específico, não é um selinho, como se fosse um selo dos correios que você coloca, mas é um anel de selar. É o
o objeto real que um rei utilizava para deixar a sua marca num documento. E esse anjo detém esse anel, esse sinete que é usado, naquela época era usado, para selar documentos. Naquela época, algum documento importante era assinado pelo rei, por algum rei, o imperador. Esse documento era fechado, colocava-se uma cera no local onde deveria ser fechado e o rei vinha com o seu anel. E ali era a sua marca. Então esse anjo tem a responsabilidade de trazer a marca de Deus para selar os filhos do Senhor. E nós vamos entender um pouquinho mais na frente o que isso quer dizer. Então, irmãos, o versículo 2 diz que esse anjo também, além de ter esse selo do Senhor, ter o selo de Deus, ele clama com grande voz para esses 4 anjos, ou seja, ele dá uma ordem vinda diretamente de Deus para que esses anjos que estão represando esses 4 ventos na terra, esses ventos destrutivos, para que eles não permitam ainda que a ira, que esses anjos, esses ventos façam dano à criação. E aí chegamos no versículo 3, esse anjo dá essa ordem aos 4 primeiros anjos que estão retendo os ventos, de que eles não danifiquem, ou não permitam que sejam danificados os mesmos elementos citados anteriormente, terra, mar e árvores. Ou seja, os mesmos elementos do versículo 1, onde esses 4 anjos não permitem que soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. No versículo 3, esses mesmos elementos retornam. E aí esse anjo diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Essa é uma referência, irmãos, a toda a criação, de modo geral, levando em consideração o que está na terra, o que está nos oceanos e o que está, de maneira até um pouco redundante, nas florestas, né? Então, quando esse anjo que sobe do oriente, ou seja, do nascer do sol, do leste, ele dá essa ordem para esses 4 anjos, é para que eles não permitam que a criação seja plenamente destruída. E aí a gente vê aqueles movimentos de grupos naturalistas, e eu não estou dizendo que isso não é importante haver preservação, mas a gente tem aquelas notícias alarmantes, né? Em 2000 e não sei quanto, a gente não vai ter mais água no planeta. E aí as notícias vão se alarmando, as geleiras vão derreter e aí vai subir o nível do mar e cidades vão sumir. A gente vai morrer sufocado porque a camada de ozônio vai desaparecer e o negócio vai começar a queimar a gente. E já teve contato com isso? Esses alarmes que tem desses ambientalistas. De novo, nós precisamos cuidar da criação de Deus. Mas, irmãos, perceba que Deus está garantindo que a natureza, a criação, ela vai existir e ela vai contribuir para o bem humano até o dia do juízo. Isso não nos isenta de cuidar da criação, mas isso nos dá uma garantia de que não vai ter esse negócio. Deus está garantindo o sustento da terra, e a terra só vai acabar quando Deus, de fato, enviar o seu juízo, e aí sim, tudo vai ser destruído, tudo vai ser consumido para ser restaurado depois. Essa é a questão. E aqui, irmãos, nós entendemos por que eles estão retendo esses ventos destrutivos pelo planeta. O propósito disso, irmãos, é reter por um pouco mais o derramamento da ira de Deus até que o seu povo seja reunido. E aqui nós voltamos na mesma questão que inclusive Lucas compôs a música, que é a questão dos mártires, né? Eu disse na exposição passada que quando o último mártir passar pela espada ou pela morte, aí sim Jesus Cristo retorna. E o texto está nos mostrando que para que Deus efetue, ou ele comece a efetuar o juízo sobre a terra, o seu povo tem que estar reunido.
o último eleito na eternidade, ele tem que ser convertido, e aí então o último mártir passa pela morte, e aí Jesus Cristo volta. Então, o juízo de Deus sobre a criação, inclusive, só vai acontecer depois que o seu povo todo estiver reunido. Enquanto tiver um eleito na eternidade lá, no plano de Deus, no plano da salvação de Deus, ainda tiver um eleito para nascer, ouvir o Evangelho, se converter, Jesus Cristo não retorna. Isso nos traz segurança porque Jesus não vai deixar ninguém para trás. Deus não vai deixar nenhum dos seus eleitos para trás. Ele tem esse compromisso de selar todos antes de consumir tudo em destruição, para então renovar todas as coisas. Esses ventos, irmãos, podem não ser ventos, eu acredito que realmente não sejam ventos literais, mas eles representam a força destrutiva que terá o juízo de Deus. Há um autor, inclusive eu gosto muito, chamado Biel. Ele diz que esses ventos são as ações dos cavaleiros que serão soltos no capítulo 6. Se você se lembrar das exposições e dos textos anteriores, você vai perceber que esses cavaleiros, eles trazem morte, trazem guerra, trazem fome, trazem epidemias, trazem um monte de coisa para que tanto a criação humana quanto a criação do reino animal, vegetal e os demais elementos, eles também sofram. Então, eu acredito que esses 4 ventos são as ações desses 4 cavaleiros que estão trazendo a destruição na terra. E no último tempo, quase na volta de Jesus, isso vai se intensificar. Esses 4 cavaleiros ainda não estão à solta. E isso vai acontecer próximo do retorno de Jesus. E para que isso aconteça, o anticristo tem que surgir, ainda tem que haver perseguição generalizada, tem que acontecer muita coisa ainda para que Cristo volte. Mas acredito que esses 4 ventos não são ventos literais, mas são a ação desses 4 cavaleiros. E esses ventos, como já disse, têm a condução desses selos que nós vimos no capítulo 6. São os cavaleiros. Mas essa ordem, irmãos, dada a esses 4 anjos, tem esse prazo para expirar. A grande questão é, os anjos não vão reter o juízo de Deus para sempre. Esses anjos têm a ordem de reter o juízo de Deus até determinado período. E a ordem é que até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E vamos entender um pouquinho a questão desse selo, que é muito importante. O selo na testa, irmãos, é uma marca que terão os servos de Deus, para que eles não sofram esse juízo durante esse período de tribulação sobre o mundo. Vamos, inclusive, fazer um paralelo com uma história que já aconteceu, já está relatado aqui, que explica muito bem o que é esse selo. Os irmãos vão se lembrar que lá no Egito, na noite anterior à 10ª praga, o que o Senhor ordena para o seu povo fazer? Matar um cordeiro, pegar o sangue e o quê? Marcar, irmãos. Aquelas casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro, o texto diz que o anjo passaria por cima dessas casas, não entraria nelas para matar os seus primogênitos ali. Mas a casa que não tivesse a marca, o anjo destruidor entraria nessa casa e levaria a vida dos primogênitos dos egípcios. É a mesma situação com os servos de Deus. Eles estão marcados para que no dia, para que quando tudo isso de fato começar, esses irmãos, esses selados, não sofram dano, mas dano espiritual. A gente precisa diferenciar isso. Nós estamos livres da ira de Deus. O selo, a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, fez com que o povo e nós estivéssemos isentos da ira de Deus. O fato é
que isso não faz com que a gente se isente da ira dos homens. A perseguição à igreja vai acontecer. Fisicamente a igreja vai sofrer. Fisicamente todos nós, em algum nível, vamos sofrer perseguição, e isso vai fazer com que a gente sofra, que a gente seja morto, inclusive. Mas a marca, o selo, nesse contexto, na testa dos eleitos, fará com que eles não sofram dano espiritual e eterno. Ou seja, quando o tribunal de Cristo for instaurado, aqueles ímpios, ou seja, aqueles que estão descritos aqui no sexto selo, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, eles terão que comparecer diante do tribunal para receberem a condenação eterna. E aí, mais adiante no livro do Apocalipse, nós vamos entender que eles serão destinados para o lago de fogo. Mas aqueles que estiverem selados, eles serão poupados pela eternidade, porque tem o selo, porque tem a marca de Deus. Aqui nós entendemos que esse capítulo 7, irmãos, de novo, é uma pergunta, é uma resposta à pergunta do capítulo 6, verso 17. Chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? E a pergunta é respondida: aqueles que têm o selo de Deus na testa. Algumas perguntas, elas se assemelham, por exemplo, nos Salmos. Senhor, quem entrará no santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, para estar na presença de Deus, nós temos que estar limpos de mãos, não porque nós mesmos nos limpamos, não porque nós purificamos o nosso coração por nós mesmos, mas porque o Senhor nos elegeu, porque o Senhor nos santificou, o Senhor nos separou do mundo e o Senhor nos trouxe para a sua santa presença. Aí nós adentramos a presença dEle, aí nós estamos seguros de que não estaremos condenados com o mundo. E uma coisa que às vezes fica na dúvida também em relação ao nosso destino, ao nosso comparecimento ao tribunal de Jesus, é que às vezes a gente acha que os crentes também vão comparecer diante da presença de Cristo para serem julgados. Às vezes a gente pensa aí, às vezes a nossa interpretação é: todo mundo vai comparecer, crentes e não crentes, estarão diante do tribunal de Jesus e ali todos serão julgados. Irmãos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus? Sim, vamos. Os crentes vão comparecer diante do tribunal de Jesus, mas não para sermos julgados, mas para que nós recebamos publicamente do Senhor Jesus o título ou a garantia ou a nossa carta dizendo: vocês estão justificados. E todos aqueles que perseguiram a igreja verão que aqueles que eles perseguiram estão justificados. Nós vamos comparecer? Sim, mas para sermos absolvidos. E por que nós seremos absolvidos? Porque nós temos o selo do Deus vivo na nossa testa. Aqueles irmãos no Egito foram poupados, não porque eles eram bonzinhos, não porque Deus viu neles alguma beleza, algum tipo de merecimento, mas porque eles passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, e foi o sangue do Cordeiro que os livrou da condenação. Isso é graça. A gente acha que graça só se vê no Novo Testamento. A gente acha que o Antigo Testamento é só lei, é só condenação, e no Novo Testamento é só graça, só graça. Até a gente estava comentando hoje, comentando com o Paulo hoje na escola dominical. A gente acha que o Deus do Antigo Testamento, no Novo ele se converte, né? Porque ele está bonzinho. No Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus que mata, é um Deus que manda matar, destruir todas as coisas. E no Novo Testamento é um Deus que manda orar pelo inimigo. O que aconteceu? Será que Deus se converteu? Irmãos, existe graça o tempo todo percorrendo a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse. E quando eles passam o sangue nos umbrais das portas, é o sangue que poupa eles. Não é porque o pai de família era bom, mas era o sangue do Cordeiro.
E aí, irmãos, algumas questões importantes precisam ser ditas para a gente entrar no versículo 4. Esse selo na fronte não é uma marca literal na testa das pessoas. Você não vai receber uma tatuagem na sua testa. Fica tranquilo. O que é esse selo, então, irmãos? Por que ele está na testa? E nós precisamos nos lembrar de textos que nos explicam a função no plano da redenção do Espírito Santo. Quando nós estamos falando do plano de redenção, do plano de salvação, estamos dizendo que as três pessoas da Trindade tiveram funções específicas nesse plano. O Pai elege aqueles que Ele quer salvar na eternidade. O Filho paga o preço por isso, morrendo por nós, selando a nossa paz com Deus a partir do seu sangue. E o Espírito Santo, que é aquele que convence o mundo da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo é aquele que nos sela. Quando nós estamos falando de selo, nós não estamos falando de uma tatuagem na testa. O texto está falando da presença do Espírito Santo em nós. O selo de Deus não é uma marca que nós teremos aqui, mas é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Esse é o selo. É a garantia do penhor. É a garantia que nós seremos salvos desse momento de ira, desse momento de juízo do Senhor. Então esse é o selo que o Senhor está propondo para nós, o Espírito Santo que habita em cada crente. E esse selo, irmãos, ele é dado no momento da regeneração. No momento em que você tem aquele clique, onde você ouve a palavra e você agora diz: agora eu entendo. Agora tudo faz sentido para mim. E aí você se entrega ao Senhor Jesus. Alguns com conversões onde eles têm choros, onde eles têm aquele encontro impactante com o Senhor. Outros vão sendo convertidos gradualmente, enfim. Mas todos que têm a regeneração já têm o Espírito Santo habitando neles. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós assumimos um pleno compromisso público com Jesus, o Espírito Santo nos sela. O selo do Espírito é a salvação em Cristo Jesus, decretada pelo Pai. Porque o crente é selado pelo Espírito Santo, agora ele pode entender a obra que Cristo fez por ele. Eu não sei se você já teve experiências de pregar o Evangelho várias e várias vezes para a mesma pessoa, e as pessoas não entendem, e você fica assim: por que é tão claro? Por que essa pessoa não entende? Por que ela não entende que ela precisa de um Salvador? Por que ela não entende que precisa de alguém para representá-la diante de Deus? Como é que ela não entende isso? Porque ela não tem ainda o selo da promessa. Porque ela ainda não tem o Espírito Santo abrindo os seus olhos para que ela entenda as realidades celestiais na palavra de Deus. E uma vez, eu ouvindo uma pregação do pastor Leandro Lima, ele fez uma explicação simples, mas brilhante ao mesmo tempo a respeito do que é a obra do Espírito Santo no coração do ser humano morto, nos seus delitos e pecados, como Efésios capítulo 2 vai dizer. Ele diz que, imagine que o coração do homem sem Cristo é como se fosse uma argila que secou. Um pedaço de argila que está seco. E você bate naquela argila, está duro. E você tenta moldar aquele coração, aquela argila, e você não consegue. É assim o coração do homem sem a regeneração do Senhor. Mas qual que é a atitude, qual que é o poder do Espírito Santo? É quando você pega aquela argila, coloca ela na água, ali ela vai amolecendo, ali ela vai tomando forma. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é como se fosse a água, fazendo com que a dureza do coração humano fosse quebrada, e ali o Senhor começasse a moldar, a partir daquele barro duro, agora um coração
maleável, um coração ensinável, um coração que tem sede agora pelas coisas do Senhor. Esse é o poder do Espírito Santo. E as pessoas só entendem o Evangelho se elas tiverem o coração amaciado, amolecido pelo Espírito Santo. Isso é regeneração. Isso faz com que a pessoa entenda a palavra. Eu já disse para os irmãos aqui algumas vezes que eu, apesar de crescer na igreja, desde os 5, 6 anos de idade, tocando louvor, participando de departamentos da igreja, só fui ter o meu coração amolecido e entendi o Evangelho aos 18 anos. Aí eu tive a plena convicção que eu entendi a obra que Cristo fez por mim. Antes disso, religiosidade. Se o Espírito Santo não amolecer o nosso coração, não regenerar o nosso coração, a palavra não entra. Mas quando isso acontece, a palavra molda a nossa vida. Isso é regeneração. Mas por que selar na testa? O texto está dizendo que o anjo quer selar na testa. Quer colocar o selo na testa do servo de Deus. Primeiro, o que a gente entende? De novo, não é nada literal. Nós já dissemos, não é uma tatuagemzinha que você vai receber na testa, mas é algo simbólico. Isso mostra que é um local visível. O crente verdadeiro, ele é visível a todos. Por isso que Jesus vai dizer que você não acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire. Porque quando tem uma luz acesa, ela chama a atenção onde tem treva. E o texto está dizendo que os crentes fiéis, aqueles que têm o Espírito Santo neles, não conseguem esconder essa identidade. Essa história de você passar anos no seu emprego e ninguém saber que você é crente. Meu querido, cuidado. E quando alguém descobre por algum descuido seu, você dá um graça e paz ali meio descuidado, e ali o pessoal descobre que você é crente, e o pessoal, nossa, mas ele é crente. Que surpresa, agradável. Isso denuncia que, de fato, talvez ainda não tem um selo. Porque você quer esconder aquilo que não pode ser escondido. O texto está nos dizendo que o selo é algo na testa porque é algo visível. As pessoas conseguem perceber que você é. E é um local que representa uma mentalidade. O que o crente faz e pensa procede de fé e procede desse selo do Espírito Santo. Está na testa porque é aonde ele processa todas as informações para a sua vida. Tudo aquilo que ele faz na vida, todas as suas decisões, tem que proceder desse selo na testa. E está na testa porque representa isso, aquilo que molda o que ele pensa, o que ele faz. E aí você tem dificuldade de entender que aqueles que se dizem crentes, mas têm uma vida completamente oposta ao Evangelho, podem ter de fato o selo do Espírito Santo. Porque aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele diz, é o oposto da fé que ele diz ter. Aquilo que ele é na igreja é o oposto daquilo que ele é na faculdade, na sua família, no seu trabalho. E aí fica a dúvida, será que ele está querendo ocultar o selo do Espírito Santo nele? Ou será que ele não tem de fato o selo? Essa é a questão, irmãos. Quando nós temos o selo do Espírito Santo, é muito difícil ocultar isso. É muito difícil fazer com que isso não te denuncie. É um trabalho danado você ter que ocultar uma identidade. E está na testa justamente porque isso tem que moldar aquilo que você faz, aquilo que você pensa. Toda a sua visão de mundo precisa estar moldado conforme esse selo. E a pergunta é, quando é que esse selamento ele vai começar? Será que vai ser só no final dos tempos? Será que
Ainda não começou? Como é que é essa questão? O fato é que isso já está em curso, irmãos. Esse selamento já está em curso. De modo que todos aqueles que já têm um compromisso real com Cristo já estão selados. E isso nos leva para uma outra questão. Se o selamento desses crentes, de nós crentes, já está acontecendo, isso quer dizer que Deus já está retendo o seu juízo. O que o anjo está dizendo aqui é que o selamento dos crentes já está acontecendo desde o Antigo Testamento. Você se lembra da história de Elias? Quando Elias vai no seu auto de crise, vai dizer que ele está sozinho. Matou todos os seus profetas, eu estou sozinho aqui, ninguém mais está comigo, morreu todo mundo. E Deus vai falar assim: olha, ainda tem 7.000 em Israel, selados, que não dobraram os seus joelhos para Baal. Ou seja, o Espírito Santo já vem selando os servos de Deus desde o começo da história. Isso quer dizer que esses anjos estão retendo o juízo de Deus para que não seja derramado sobre a terra, porque ainda faltam crentes a serem convertidos, ainda faltam pessoas, eleitos, para serem convertidos ainda. E quando eles se converterem, quando os mártires partirem, aí sim, aí Jesus volta e encerra tudo. Versículo 4, João ouve, e aí nós chegamos na parte controversa, né? João ouve que há um número desses que foram selados na testa com o selo de Deus. Esse número é de 144.000 ao todo. De cada uma das 12 tribos de Israel são selados 12.000. Será que esse grupo de 144.000 são distintos da grande multidão do versículo 9 ao 17? Será que são dois povos diferentes? São apenas judeus convertidos no final dos tempos? Uma interpretação literal? Será que aqui a revelação está falando só dos judeus de fato? Respondendo a isso, irmãos, para que a gente entenda dessa maneira, de que João está falando de judeus específicos e que Deus tem um compromisso com Israel e um outro com a igreja, a gente tem que ter uma visão que a gente chama de dispensacionalista. E a grosso modo, o dispensacionalismo, ele fala que Israel é um povo diferente, que veio rejeitando as promessas de Deus ao longo do tempo. Deus se cansou desse povo e disse que iria fundar um outro agora, que é a igreja. Essa é a interpretação dispensacionalista. Israel é um povo, a igreja é outro. E nós falamos sobre isso hoje na EBD, e que tem igrejas que pregam justamente isso. Igrejas evangélicas que pregam justamente isso. E talvez você já tenha visto líderes pregando que a gente tem que orar pela paz de Israel, que a gente tem que buscar a paz de Israel, que a gente tem que orar pela reconstrução do templo, porque Jesus tem que vir e reinar 1000 anos lá em Jerusalém, um reino físico. E aí igrejas que, por exemplo, nos cultos tem a entrada da arca. Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de ver a arca entrando carregada nos ombros pelos sacerdotes, e aí chega no altar e a arca colocada ali. Às vezes os pregadores pregam com estolas sacerdotais. São igrejas que são sionistas, irmãos. O sionismo prega que a reconstrução do Monte Sião, do templo no Monte Sião, e por isso que eles são tão preocupados com a vida em Israel. Estou dizendo que a gente tem que aniquilar Israel, mas essa questão de que Israel é o termômetro de Deus para entendermos a história, não tem nada a ver com a gente. Nós entendemos Israel e a igreja são o mesmo povo. Deus tem a mesma aliança com Israel e a mesma aliança com a igreja, fundamentadas em elementos diferentes. Israel tinha que sacrificar, Israel tinha que ter o sacerdócio. Na nova aliança nós não precisamos disso, mas é o mesmo povo. Quero dizer o seguinte, é exatamente essa interpretação de Paulo, porque ele vai dizer em Romanos capítulo 6, capítulo 9, versos 6 e 8, que
não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, não são judeus, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Israel, o Israel de Deus nunca foi o Israel étnico, irmãos, foi o Israel espiritual. Todos os crentes do Novo Testamento, nós fazemos parte do mesmo povo Israel espiritual. Então, logo nós abandonamos essa ideia de que esse texto está falando sobre israelitas. O texto não está falando sobre israelitas, de que são 144 mil salvos em Israel. Mas então do que o texto está falando? Esses 144 mil irmãos selados representam uma perfeita completude do número dos salvos. Por que nós interpretamos assim? Tanto Israel, tanto israelitas, quanto aqueles que não são israelitas, estão nesse número de selados. E de novo, não é um número literal. Esses 144 mil, na verdade, é o número 12 que representa a completude de algo. Não só o número 7, como nós já dissemos, representa algo que é completo, mas o número 12 também representa as 12 tribos, os 12 apóstolos. Tudo isso representa a completude da igreja, da antiga dispensação e da nova dispensação. E isso quer dizer que esse número completo de 12 mil representa o povo de Deus completo, aumentado muitas e muitas vezes. São 144 mil porque estão todos representados nesse número, que é muito mais de 144 mil. O foco não é no número, irmãos. O foco não é nos 144 mil e de quem faz parte dele, porque esse número já ultrapassou. O foco é que esse número representa a completude perfeita de todos os eleitos da antiga aliança e da nova aliança. Decepcionado com a interpretação? Muito básica, muito simples, não tem duas dimensões de povos habitando dimensões diferentes, mas o texto está dizendo pura e simplesmente isso: a completude dos eleitos de Deus. Está vendo que não dá filme a interpretação reformada? Não dá filme, não tem ação, não tem esse floreio, mas é uma interpretação que atende melhor à teologia bíblica, que diz que nós somos um povo só. Israel não tem mais proeminência diante de Deus. Nós não temos mais que orar pela reconstrução do templo, nós não temos mais que querer ser batizado nas águas do Jordão, porque lá é que o batismo é melhor. Nós não temos mais que ter elementos da antiga dispensação no culto, não temos que ter aqui o candelabro, não temos que ter arca, não temos que ter nada disso, porque isso não faz parte da nova aliança. Nascer em Israel, ser um judeu, não traz proeminência diante de Deus. O que traz proeminência diante de Deus é sermos selados, sermos judeus ou não, termos nascido em Israel ou não. A importância é termos o Espírito Santo selando o nosso compromisso com Deus. Eu quero então concluir, irmãos, esse texto dizendo o que esse texto nos ensina. Essa passagem nos proporciona conhecimento a mais para a nossa vida cristã, e esse conhecimento é, primeiro, esse texto nos ensina que Deus está retendo o juízo final por conta dos eleitos que ainda faltam ser unidos na igreja. O juízo final de Deus ainda não começou, porque ainda temos eleitos para serem alcançados. E aqui a gente não, definitivamente nós não somos hipercalvinistas, porque o hipercalvinismo diz, já que estão todos eleitos, para que pregar o evangelho? Eles serão alcançados mesmo. Não é isso que às vezes a gente pode pensar? Se Deus já elegeu todo mundo,
Se o plano de salvação de Deus não pode ser frustrado, a gente não precisa se esforçar de forma missionária. Definitivamente não combina com a gente. A eleição não anula a necessidade de evangelismo, irmãos. Então o texto está nos mostrando que existe ainda um papel de responsabilidade, porque o juízo final de Deus só não começou porque ainda tem eleitos para se juntarem à igreja. Segunda conclusão e ensinamento que esse texto nos traz é que a conversão é uma obra exclusiva de Deus. É da parte dele que vem o selo, não é nossa. O texto está nos mostrando que o anel de selar está na mão do anjo, que é um enviado de Deus. E esse anjo não está dizendo que vai entregar o selo para qualquer pessoa selar a si mesmo. O texto está nos mostrando que esse selo vem exclusivamente de Deus. Não tem participação humana alguma no processo de salvação. Ninguém pode dizer, eu aceito a Jesus, sem antes passar pela vivificação do Espírito Santo. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. O seminarista Azaf, semana passada, nos trouxe isso. Morto não sente, morto não ouve, morto não enxerga, morto não tem estímulo. Como é que alguém pode arrogar para si o direito de dizer, não, eu acho que eu não quero a salvação em Cristo Jesus, não. O texto nos mostra, salvação é de exclusiva autoridade de Deus. Terceira e última conclusão que nós fazemos é que o selo de Deus é a única forma de não sermos confundidos no dia do juízo de Deus. O selo de Deus é a única forma de não ser confundido no dia do Senhor. E já no presente nós já temos alguma indicação de quem é do Senhor, segundo o que eles pensam e o que eles fazem. O selo de Deus não é uma mera marca do Espírito Santo que a gente tem, mas isso produz frutos. Então você percebe que aquilo que Jesus fala, pelos frutos conhecereis as árvores. Aquele que se diz crente, aquele que se diz cristão, está na igreja religiosamente, mas não produz fruto nenhum, será que tem o selo? Será que a gente pode dizer que essa pessoa tem de fato a redenção? Porque o selo está na testa, o selo está visível, o nosso compromisso está visível. E se isso não produz os frutos condizentes com isso, há um questionamento a ser feito. Eu quero então aplicar esse texto de maneira prática. As conclusões são o que o texto nos ensinou. As aplicações agora são qual a responsabilidade que você e eu temos. Lembrando que a palavra de Deus sempre nos traz responsabilidade. Toda vez que você ouve um sermão, uma verdade, isso acrescenta conhecimento a você, isso traz responsabilidade. E essa responsabilidade é que eu quero trazer para nós agora. Primeira responsabilidade para nós. Até a volta de Jesus, é de nossa responsabilidade pregar o Evangelho, para que os eleitos recebam a boa nova. O fato de estar eleito, irmãos, não quer dizer que essa pessoa ainda já está convertida. Eu creio que eu era um eleito desde a eternidade. Desde a eternidade. Mas eu só fui convertido aos 18. Tempos depois. Isso quer dizer que eleitos não necessariamente já estão convertidos. Eles não ficaram para trás, eles serão convertidos. Mas eles ainda precisam ouvir o Evangelho. E eu quero propor para você, para que você faça parte desse movimento de evangelismo, para que você, de fato, tome para si essa responsabilidade de ser um embaixador de Cristo na terra. Ore pedindo a Deus que te traga oportunidade para pregar o Evangelho. Ore. Peça a Deus para que, de alguma maneira, Ele abra a porta do vizinho para você, para que Ele abra a porta de algum parente seu, para que Ele abra a porta para um colega de trabalho seu, que você está há anos do lado dele, conversando sobre várias coisas, mas sobre o Evangelho nada.
Primeira coisa, ore. Peça a Deus para te capacitar a levar o evangelho para alguém. Pessoalmente. Aproveite as oportunidades que Ele te der. Faça parte desses grupos da igreja que têm a sua vida para isso. Esses grupos, por exemplo, que vão lá para o colégio Dom Abel, pregar o evangelho para aquelas crianças lá, para aqueles adolescentes lá. Proponha projetos assim, irmãos, para a gente poder evangelizar, para a gente poder pregar o evangelho. Isso é a nossa essência. Segunda aplicação prática e responsabilidade que nós temos: se você já tem um compromisso real com Cristo, você tem o selo, e você não vai perder isso. Descanse na graça de Deus. Irmãos, existe uma teologia que fala que se você peca, você perde a salvação. Se você se arrepende, você recebe a salvação de volta. Que tormento é viver debaixo disso. Isso traz um peso tão grande sobre a nossa vida. Mas quando nós olhamos para esse texto e entendemos que existe um selo real sobre nós, e selos reais, tanto naquela época quanto o selo do Espírito Santo, não podem ser arrancados. Se o selo for rompido, irmãos, isso quer dizer que ele foi adulterado, ele não pertence mais ao dono original. Ele está adulterado. E nós entendemos que o selo do Espírito Santo não pode ser rompido. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem os poderes do porvir, nem o presente, nem o passado, nada poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Nas suas obras? Naquilo que você faz? Naquilo de bom que você é? Não. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não perde salvação não, querido. Mas a última conclusão, quero dizer para você: descanse nessa graça, mas não aproveite de uma graça barata. O que é uma graça barata? É aquela graça que, ok, já que estou salvo, estarei salvo, sentado e servido. É aquela graça onde você não tem responsabilidade alguma. É aquela graça onde você passa ano, entra ano, sai ano, não prega o evangelho, não assume responsabilidades no reino, não assume compromissos com os dons que o Senhor te deu. É aquele evangelho que você mais se serve do que serve. É aquele evangelho onde você espera que as pessoas tragam para você um bom sermão todo domingo, uma boa música todo domingo, um ar-condicionado gelado todo domingo, uma salinha legal para as crianças, para os seus filhos brincarem, né? É assim. É graça barata. Se você é um crente que está desfrutando de uma graça barata, você vai ter muito que se explicar diante de Deus. Não é para o conselho, não é para o pastor, é diante de Deus. Mas se você entende que vivos têm responsabilidade, você tem que entender que Ele te deu vida para que você se movimente, para que você seja um agente divino, para que você seja um agente do reino, para que você seja um embaixador de Cristo, para que você sirva os irmãos, para que você sirva a igreja, com seus dons, com seus bens. É assim. Graça de Deus não é graça barata. Graça de Deus, ela veio de graça para você, mas ela custou algo para alguém. Ela é de graça para nós, mas ela custou muito caro para Deus, que foi a vida do seu filho. Portanto, irmão, exercite seus dons,
trabalhe em prol do reino, em prol da igreja, em prol do seu próximo, em prol daqueles que ainda estão perdidos. Isso é evidência do selo que está em você ou não. Que Deus nos abençoe e nos esclareça cada vez mais as responsabilidades que temos por termos o selo do Espírito Santo. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela sua palavra, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos instruiu nessa noite. Te peço, desafia a sua igreja a viver de maneira cada vez mais movimentada. Não no sentido de agenda cheia na igreja, mas de uma agenda conectada com o Senhor, com o evangelismo e com a graça que é valiosa, que emana do trono do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que eu oro assim e agradeço. Amém.